Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, queridos irmãos de luz que humildemente nos guiam, inspiram e protegem, queridos amigos encarnados que estão reunidos neste momento comigo, a fim de promover a harmonia em seus lares, promover o estudo em seus corações da Palavra Divina, a fim de transformarem-se em ferramentas a serviço de Deus. Sendo assim, agradeçamos por mais uma oportunidade de estarmos vivos, encarnados, dispostos a sermos instrumentos do bem. Então, peçamos, Pai amado, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da alegria, da bondade e da caridade. Que assim seja. Aos irmãos de luz pedimos também que, por favor, fluidifiquem essa água, transformando-a em um bálsamo para o corpo e o perispírito, atuando em cada célula, cada átomo, cada chakra. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Homens, por que lamentam as desgraças que colocaram sobre suas próprias cabeças? Não fiquem espantados se a taça da maldade transborda por toda a parte, uma vez que desprezaram a santa e divina moral do Cristo. O mal-estar torna-se geral. A quem culpar, senão a vocês mesmos, que incessantemente procuram destruir-se uns aos outros? Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo se não quiserem que suas consequências nocivas se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho, mas infelizmente a lei que ele veio ensinar tem sido rejeitada ou mal interpretada. Por que dão tanta importância para tudo o que brilha e encanta aos olhos, em vez daquilo que toca o coração? Por que desprezam os verdadeiros valores, muitas vezes escondidos nas coisas simples, e fazem do viver na riqueza o único objetivo de suas vidas? Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas se abrem, todas as atenções se voltam para ele. Enquanto que para o homem de bem, que vive do seu trabalho, dificilmente alguém se digna a conceder uma simples saudação. Quando a consideração dispensada a alguém é medida pelo ouro que ele possui ou pelo nome que ostenta, que interesse pode ter essa pessoa em corrigir seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dos ricos fosse combatido pela opinião pública com o mesmo vigor que é combatido o vício dos pobres. Entretanto, o homem orgulhoso é tolerante para com tudo que satisfaça. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida, mas por que deixar que as necessidades materiais prevaleçam sobre o bom senso e a razão? Por que cada um
quer se elevar acima do seu irmão. A sociedade está sofrendo hoje as consequências disso tudo. Não se esqueçam que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Se às vezes Ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte de tempos em tempos com golpes que são desferidos contra seu orgulho. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma novamente a coragem apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio a seus males, uma ajuda inesperada à sua aflição. Abra os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que já desencarnaram e que vêm chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Elas dirão a vocês, com a autoridade da experiência que possuem, o quanto as vaidades e as grandezas de uma existência passageira são pequenas diante da eternidade. Essas almas dirão também que no mundo espiritual será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra que abusaram da sua autoridade serão obrigados a obedecer seus servidores, que a caridade e a humildade, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Meus amigos, essa passagem aqui, ela certamente diz respeito a todos nós, cada um em maior e menor grau, mas todos nós ainda somos escravos do nosso orgulho, da nossa vaidade. A gente muitas vezes espera um pedido de desculpas, a gente muitas vezes espera o reconhecimento, a gente muitas vezes espera que nos tratem como a gente trata as pessoas. E quando essas coisas não vêm, o orgulho, ele vira uma armadura à nossa volta e faz com que muitas vezes a gente fira os outros, machucando-os com palavras ou atitudes, faz com que a gente se afaste das pessoas, provocando em nós solidão, depressão, sentimentos de culpa, dentre tantas outras coisas e situações. E como foi dito aqui, é sempre um sinal de decadência moral. Quando a nossa preocupação com o que os outros vão pensar, como é que está a nossa imagem, se nós estamos sendo devidamente valorizados, quando tudo isso é mais importante do que o bem que nós estamos fazendo, significa que nós estamos amarrados pelas cordas do orgulho. E o texto nos convida a refletir sobre isso e retirar essas cordas, a fim de que possamos ser boas ferramentas de Deus, para que nossas mãos não estejam atadas por esses sentimentos que nos impedem de seguir em frente com leveza e harmonia. Eu só quero fazer um adendo aqui, que nesse texto ele fala que Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Só que não é Deus que castiga. Deus permite que o destino faça com que a gente perceba o quanto a nossa arrogância nos faz mal. Então chegam para nós as situações que colocam nossa arrogância à prova, nos forçando a perceber, quase sempre de maneiras muito amargas, que ser arrogante, orgulhoso, vaidoso é o nosso mal, e faz com que a gente revisite, reconsidere os nossos posicionamentos, pensamentos, sentimentos e atitudes, buscando um outro caminho mais sutil, mais leve, mais amoroso, mais caridoso. Sendo assim, que a gente possa, e essa é a reflexão de hoje, que a gente possa perceber
que não devemos dar importância para tudo o que nos cega aqui na vida material, porque quase tudo é ilusão. A gente não precisa de prêmios, medalhas, aplausos, escadas. O que a gente precisa é aproveitar as oportunidades de fazer o bem. O que a gente precisa é estar em sintonia com o que nos faz bem. O que a gente precisa é ajudar as pessoas que nos cercam a se perceberem assim também. Seres vivos que estão aqui para serem felizes, para fazerem os outros felizes, para promover o bem que existe em todos nós, essa partícula tão intensa de amor que Deus inoculou em todos nós ao nos criar, mas que muitas vezes está lá adormecida em gavetas trancadas à chave do nosso peito, porque a gente se vende às ilusões. Então, que a gente esqueça desse orgulho que nos foi ensinado no planeta Terra e que a gente nunca se esqueça que o amor divino é o que nos move e é o que dá sentido a tudo o que a gente fizer. Um excelente dia, meus irmãos. Que a semana comece linda e leve para todos nós. E que a gente possa ter a essência desse ensinamento em nosso peito, fazendo com que nossas atitudes sejam bonitas. Bonitas para nós, bonitas para os que nos cercam, mas sobretudo bonitas aos olhos de Deus. Que Ele olhe para a gente nessa semana com orgulho e sorria com as nossas atitudes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra como é lá no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, meu Pai, e perdoa nossas ofensas, como nós tentamos perdoar todos os dias aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e nos livra, Pai, de todo o mal, pois sabemos que é Teu todo o poder e a glória para todo sempre. Amém.